Hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo de como você vai desativar alguns serviços inúteis do seu computador e também vai reduzir os processos. Fazendo esse procedimento, você vai tornar o seu Windows mais leve e vai fazer com que ele rode com mais desempenho. Vem comigo que eu te mostro o passo a passo completo. Bom, pessoal, antes da gente fazer o procedimento, vocês têm que verificar aí o gerenciador de tarefas de vocês aí. Você vai ter uma base do quanto você melhorou tanto o consumo de CPU quanto o consumo de memória RAM em geral, tá? Aqui em CPU, observe que temos 139 processos. Verifica nesse momento quantos processos tem aí no seu, tá? E aqui em memória RAM temos 3,8 GB de memória RAM. Lembrando, eu acabei de fazer a formatação e instalei aqui o Windows 11 de forma limpa, justamente para fazer o procedimento com vocês e vocês verem a própria diferença aqui, tá bom? É claro, já vai comentando aí abaixo para mim quantos processos tem no seu, tá bom? Comenta aí, o meu tem 140 processos. Aí depois que a gente fizer o procedimento, você volta novamente aí nos comentários, responde os seus próprios comentários dizendo para quanto foi. Então, sem mais enrolação, bora lá. Aqui mesmo no gerenciador de tarefas, você vai descer até aqui embaixo, em serviços, tá? Vai clicar sobre qualquer serviço com o lado direito e abrir serviços. Executou serviços, você pode estar fechando o gerenciador de tarefas. E aqui a gente tem basicamente a ferramenta de serviços do Windows, tá? A gente vai começar de baixo para cima, tá? Então desce até lá no final e a gente vai começar a partir daqui. O primeiro passo aqui é a gente desativar a indexação do menu iniciar, a indexação de pesquisa do Windows, que está sempre trabalhando ali em segundo plano, gerando cache, etc. Então a gente vai parar esse serviço aqui, vai parar ele por completo, tá? E depois que ele conseguir parar, você vai desativar ele, tá? Observe que além dele estar rodando ali em segundo plano, ele também gera um atraso na inicialização, tá? Basicamente você não vai sentir falta desse serviço. Ele te dá resultados de pesquisa para arquivos, e-mail e outros conteúdos, tá? Sendo que quando você desativa ele, você não vai precisar que ele indexe arquivos para você o tempo todo. Por isso, ele vai te dar essa mensagem aqui. Mas se você pesquisar qualquer coisa, vai estar ali funcionando normalmente. Ele só não vai estar fazendo isso em segundo plano para você, tá bom? Agora vamos aqui para a parte de telefonia, tá? Basicamente aqui é para você permanecer ativo, suporte a dispositivos que rodam ali de forma local ou via LAN, né? Como era ali antigamente, como funcionavam os telefones conectado direto no cabo de rede do computador, né? Não sei se muitos de vocês vão lembrar, mas esse serviço aqui também não é útil, você pode desativar ele aqui e dar OK. A gente continua subindo aqui um pouco mais e temos um serviço para quem não tem impressora, tá? Se você não tem impressora na sua casa, esse serviço de espula de impressão pode ser desativado também. Você não precisa manter ele ativado no seu computador se você não tem impressora. Ele vai ficar rodando em segundo plano também ali e pode ser que gere alguns processos a mais e sobrecarregue um pouco mais a sua CPU. Então, se você não tem impressora, vem aqui e desativa esse serviço, tá? Ao desativar, beleza, é só você dar OK. Muita gente já me falou para desativar o serviço de criptografia, principalmente no vídeo anterior a esse que eu fiz, tá? Só que, pessoal, esse serviço de criptografia, ele não precisa ser desativado, tá? Ele é importante estar em execução aí, porque ele é super importante para o seu sistema operacional. O único que eu te recomendo desativar é o serviço de área de trabalho remota. Se você não trabalha ali gerenciando o seu computador através de outro local, esse serviço aqui pode acabar te mantendo mais seguro se você desativar ele, tá? Então fica de olho nisso e desativa somente o serviço de área de trabalho remota. A gente continua subindo aqui que ainda temos alguns outros serviços que podem ser bem interessantes você desativar. Novamente vai se repetir o serviço de telefonia aqui acima, você vai vir e vai desativar ele novamente, tá? São dois serviços de telefonia e você desativa os dois, pois não vamos mais precisar. E caso você não utilize nada relacionado a Xbox no seu Windows, você pode desativar serviços do Xbox que vão estar listados aqui para vocês, tá? Lembrando, pode ser que no Windows 10 não apareça aqui o serviço de Xbox, já no Windows 11 ele fica destacado aqui, então fica de olho nisso, tá? Pode ser que o nome de Xbox esteja escrito de outra maneira, por exemplo, ao contrário lá no final, tá bom? Então lê certinho aí que você vai conseguir identificar a maioria dos serviços que a gente está mexendo aqui. Serviço de criptografia de unidade BitLocker, tá? Se você não usa BitLocker, desativa também essa função aqui. Continua subindo, também temos aqui outros serviços, como o serviço de biometria do Windows, né? Você já ouviu falar bastante sobre biometria, então deixa desativado também aqui que vai ajudar muito aí na performance do seu computador. Outro serviço de Xbox é esse salvar jogos aqui, não vou utilizar também, como eu disse, eu não costumo utilizar nada relacionado a Xbox,
E aqui tem um serviço que vale muito a pena você desativar também para manter o seu computador mais seguro, tá? Eu recomendo muito que você desative esse serviço aqui, caso ele não esteja desativado no seu computador. Normalmente, ele desabilita automático quando você para lá o serviço de área de trabalho remota, tá? Mas caso o seu não esteja desabilitado, desativa ele. Isso vai impedir que hackers consigam invadir o seu computador e fazer modificações, tá bom? É um serviço extremamente poderoso, então desativa ele no seu computador. Algo bem interessante para quem não utiliza o Microsoft Edge no computador, mas tem que manter ele instalado por conta da Microsoft Store, é desativar todos os serviços dele, principalmente os serviços de atualizações que rodam em segundo plano. Então tudo relacionado ao Microsoft Edge que esteja no seu computador aqui em serviços, você pode estar desativando para poder ele não ficar rodando em segundo plano, tá? Você já deve ter visto que tem algumas ferramentas que fazem debloat, né, no Microsoft Edge para reduzir o peso dele no sistema. É basicamente a mesma coisa se você vier por aqui e sair desativando tudo. Aqui temos também o gerenciador de autenticação do Xbox Live, se a gente já começou a desativar a partir lá de baixo, então não precisa manter as partes de Xbox que estão aqui em cima, tá? Você pode seguir desativando todos os recursos de Xbox se você não utiliza Xbox Live, Xbox Game Pass, essas coisas. É importante que você desative tudo de uma vez só, para poder você não ter problema depois de estar com aviso do Xbox não tá funcionando ou qualquer coisa do tipo, tá? Aqui em serviço de cartão inteligente, ó, serve para gerenciar acesso de cartões lidos pelo computador, né? Máquina de cartão, essas coisas. Então, vem aqui e coloca como desativado se você não costuma utilizar a máquina de cartão ou leitores aqui no seu computador, tá bom? Tudo que tiver relacionado a cartão inteligente, você também pode desativar aí. Outra coisa que você vai procurar aqui que eu acabei passando é o serviço de relatório de erros do Windows, tá? Você localiza isso aqui e coloca como desativado no seu computador para o Windows não ficar gerando relatório o tempo todo sobre tudo que acontece ou o que você faz no seu computador. Após isso, você pode estar fechando aqui os serviços, tá? Outro passo é você vir até as configurações aqui do computador e aqui também tem algumas configurações que a gente pode fazer, tá? Clica aqui em sistema, coloca em tela cheia de preferência, tá bom? Clica aqui em sobre e aqui você vai vir até configurações avançadas do sistema. Aqui você vai clicar aqui embaixo, ó, inicialização e recuperação em configurações, você vai desmarcar essa caixinha, ó, gravar um evento de log, tá? E vai desmarcar também essa caixinha aqui, caso você não utilize qualquer tipo de dual boot no seu computador. Caso você utilize dual boot, deixa marcado, caso não, deixa desmarcada e dá OK. Dá OK novamente. Aqui também tem algumas configurações básicas sobre aplicativos, tá? Principalmente aplicativos que estão rodando em segundo plano no seu computador. Os aplicativos no Windows 11, eles não ficam ali rodando, consumindo tanto quanto era no Windows 10, tá? Então, em alguns casos, não vale a pena você ficar desativando aplicativos aqui, etc. Principalmente se são aplicativos que você costuma utilizar no seu dia a dia, tá? Tem muita coisa aqui, então, tem coisa que não vale a pena você mexer, porque pode acabar parando ali no seu aplicativo de mapa, pode parar ali no seu aplicativo de notificações e coisas do tipo. Se você entrar aqui no gerenciador de tarefas, pessoal, ainda não vai ter feito resultado tudo que a gente fez, tá? Se você clicar aqui em CPU, ainda não reduziu porque a gente não fez a reinicialização do computador. Outra coisa que você pode fazer aqui é a gente fazer uma redução de sobrecarga sobre o processador, assim, fazendo aqui algumas modificações no host de serviço, né? Dividir ele em várias instâncias para que o Windows consiga trabalhar de maneira mais equilibrada e acabar reduzindo bastante ali o consumo de memória RAM, os processos de segundo plano e tudo mais, tá? Eu vou deixar para vocês na descrição e também no primeiro comentário esse arquivo aqui, ó, diminuir processos do Windows já configurado, tá? Com esse arquivo aqui, você vai conseguir fazer uma boa redução sobre a sua CPU e processos que estão rodando ali nela nesse momento, tá? Eu já deixei para vocês a configuração feita aqui, porque senão você teria que ir manualmente no Regedit e fazer essas configurações. Já aqui, eu deixei uma configuração universal para computadores acima de 4 GB de memória RAM. Creio que ninguém aqui que está rodando o Windows 10 ou Windows 11 está rodando aí com menos de 4 GB de memória RAM. Então, se você tem 4 GB e acima, essa configuração aqui já é ideal para você e vai funcionar muito bem. Então, o que você vai fazer após pegar esse arquivo que eu compartilhei com vocês, você simplesmente vai dar um duplo clique sobre ele, vai dar um executar, sim, vai aplicar essa configuração, vai dar OK e logo após você já pode reiniciar o computador para aplicar tudo que a gente fez. Clique em reiniciar e aguarda que ele vai fazer o processo de reinicialização.
É só a gente aguardar alguns minutinhos que já já vai estar pronto. Bom, coloquei para reiniciar, o Windows acabou que apareceu uma atualização do nada ali. Então a gente tem que aguardar um pouquinho para ele fazer aqui essa atualização, tá? Aí ele já manda a gente para o Windows, para a gente conferir, para a gente verificar o resultado. Bom, assim que inicializou, a gente já pode estar executando novamente o gerenciador de tarefas, né? Inicializou nesse momento, tá, pessoal? Então não vou nem aguardar nada. Só entrar diretamente aqui, a gente pode ver até a CPU e observe que agora caiu os processos bastante, né? Cerca de 97 processos. Tinha 140 mais ou menos, então foi uma queda bem legal, inclusive também reduziu bastante aqui a utilização, tá bom? Você vai sentir a melhora aí durante o seu uso no seu dia a dia. Em memória RAM também o consumo de memória RAM caiu para 2,7, observem através do gráfico aqui, que o consumo de memória RAM está estável, ele está de acordo aqui com o Windows, tá? Não tem nada instalado, então ele está de acordo ali, rodando de uma forma perfeitamente estável, tá? É claro, tem uma pequena variação na utilização do disco aqui, mas é normal, o Windows está acabando de inicializar e com certeza também está terminando de atualizar, tá bom? Sabe que o Windows está em constante atualização, tá? Mas, cara, já reduziu bastante, tá? Comenta para mim o seu resultado aí abaixo também, responde seu próprio comentário ou coloca o seu antes e o seu depois, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês logo logo em um próximo vídeo.